Pode. Pronto. Podemos começar Rumos Libertadores. Então, vamos lá. Nós vamos ver realmente, gente, que tem tudo a ver, parece assim, nós já falamos isso todas as vezes, parece que é assim, ó, isso que vocês leram vai exemplificar aquilo que nós vamos estudar agora. Olha só, nós vamos ver o 10º capítulo desse livro, Rumos Libertadores. O nome é Aprendizagem pela Dor. Olha só, não tem como escapar. Olha o título, Aprendizagem pela Dor. E como todo esse livro, como a própria Joana nos disse, que ela baseou essas mensagens que ela nos trouxe de textos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse especificamente ela se refere ao capítulo 5 do Evangelho. Quem tiver o Evangelho aí em mãos, se eu passo e quiser pegar, eu ia até colocar isso no grupo, acabei esquecendo, passou batido, para que trouxesse o Evangelho para a gente dar uma lidinha. No item 18, capítulo 5, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse item 18 é Bem e Mal Sofrer. Eu não vou ler ele inteiro, porque ele é meio longo, mas eu vou ler um pedaço, esse primeiro parágrafo dele. É muito interessante, que tem toda uma ligação com o estudo desse capítulo 10 do Rumos Libertadores. Então, vamos lá. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Então, sofrimento é um traço característico dos nós terráqueos, independente da posição social, independente do cargo que a gente, da cor da pele, é um traço, é um item característico a esse estágio atual da raça humana. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Olha, gente, que puxada de orelha, hein? O desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolações quando nos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é o suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Ele já nos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa guardará proporção com a resignação e a coragem. A recompensa será tanto maior quanto mais penosa é a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Eu vou parar aqui porque vai mais, tá? Essa mensagem é de Lacordaire, né? Não sei nem como se pronuncia isso. Eu vou ler só esse primeiro parágrafo dessa mensagem. E aí nós vamos vir aqui, então, para o texto dos Rumos Libertadores. Então, a gente viu assim, a profundidade dessa lição, né? Quer dizer, nós só vamos receber consolação se a gente suportar a dor com resignação, com alegria, mas é complicado, vamos falar a verdade, suportar uma dor com alegria, né? Mas é isso que Jesus está dizendo, bem-aventurados os aflitos, porque deles serão, mas que tipo de aflição e como é que a gente encara essas aflições? Então, vamos lá. Começando a leitura do Aprendizagem pela Dor. Refere-se à dor como se ela se constituísse punição imerecida, injustificável interferência nas atividades da sua existência. Eu já quero parar aqui, porque uma coisa me chamou a atenção, essas duas palavras, punição imerecida. Gente, por aí a gente já para pensar. Significa o quê? Que tudo que nos ocorre,
é de nosso merecimento, nós merecemos. Eu lembrei, na hora que eu estava lendo isso aqui, da Renata, na última aula. A Renata está aí? Eu nem sei se a Renata está, gente. Não, né? Então, a Renata lembrou uma coisa interessante na aula passada. Ela disse assim, nós temos que lembrar que nós estamos vivendo na Terra um mundo de expiação e prova. Ainda é. Então, é natural. É o traço comum em todos nós. A dor é um traço comum. Ou é conosco mesmo, ou com os nossos familiares, ou com um conhecido, ou com alguém do nosso relacionamento, ou é financeiro, ou é profissional, ou é psicológico. Sempre a gente não está ainda num momento, vamos dizer assim, de serenidade, sem dor, sem nenhum tipo de problema. Nós enfrentamos ela porque é um traço característico da nossa humanidade, por enquanto, lógico. Por isso que ela diz aqui, a dor, nós nos referimos à dor como se fosse imerecido. Não, eu não mereço sofrer. O outro pode merecer, mas eu não fiz nada. Não é por aí, né? Vamos lá. Arma-te de revolta e investes contra o sofrimento, tombando em crises de desequilíbrios e alucinações em decorrência de enfoques defeituosos e do atavismo utilitarista que te assinalam a vida. Então, veja bem, a gente às vezes reclama, esperneia, por causa que, às vezes, a gente... Mas isso já vem, assim, nós vemos cometendo, às vezes, deslizes e erros, às vezes até inconscientemente, por força de uma herança, de costumes que, muitas vezes, a gente nem percebe, né? Às vezes a gente repete alguns padrões de comportamento que não são bons, não são nocivos, desrespeitosos. Então, às vezes, aí a dor chega para nos ensinar, para mostrar para a gente, olha, não é por aí, né? Não é por aí. Às vezes você não respeita o cidadão, você não respeita o sentimento de pessoas, aí você vem lá numa outra encarnação, sofrendo de relacionamento, sofrendo de solidão. Por que será? É imerecido? Não, você fez por merecer. Se não fez por agora, fez em determinado momento da vida. Né? Ô, Porque não Marli, foi. Assim, a gente tem o que a gente merece, né? O que a gente atrai para nós mesmos, né? Se for pensar do ponto de vista energético também, né? A gente fica imantado nessas energias, né? Que a gente mesmo provoca. E outra coisa, não é punição, né? Não é Não. punição. Né? Isso é que é importante, porque a gente se sente punido, porque a gente gosta de punir o outro também, né? Tipo, a gente já julga, a gente quer punir, a gente acha que somos deuses, né? Mas a gente vem desse atavismo, mas na verdade não é punição, né? Eu acho que ela vai querer trazer bem isso aqui para nós também, né? Essa visão de que é uma lei de causa e efeito, de que estamos submetidos, e que nós estamos aqui nos esclarecendo justamente para ver se a gente não cai de novo, né? Não tenha que ter dores futuras aí, sofrimentos, né? Sim, Então, sim. aquela coisa do Deus punitivo, né? Que foi tão colocado por tanto tempo, né? Na história da humanidade, né? A gente até usa uma expressão que fala a justiça de Deus tarda, mas não falha. Mas quando a gente fala isso, a gente está querendo que o outro sofra bastante, né? Porque já que, olha, a justiça não conseguiu pegar, mas a de Deus vai te pegar, sabe? Quer dizer, é muito mais um ato de vingança. A gente quer punir. Né? A gente Então, acha que a gente gostaria de punir. Como a gente vê que às vezes não está nas nossas mãos, aí a gente fala, não, mas Deus vai, né? Que é isso aí que você falou, essa expressão, Deus ainda vai punir. Mas você vê, erroneamente, a gente quer punir, sendo que Deus não pune, né? Isso não é feito conosco quando a gente erra. Né? Então, a gente tem que mudar a forma de ver, né? De pensar isso aí. Aí, olha só, isso que você está falando vem em resposta até essa frase aqui, que nós vamos ver a seguir.
A dor, no entanto, resulta de uma necessidade imperiosa da evolução. É um mecanismo, é aquilo que você disse lá no nosso estudo anterior. Às vezes, a gente tem que olhar com outros olhos, mudar a visão. Então, a dor, aquilo que nós podemos achar que é uma punição, que é um castigo divino, é uma alavanca para a nossa evolução, porque nós vamos mudar, a dor vai fazer o seu papel, nós vamos sair diferente depois daquela situação dolorosa, seja ela do que for. Nós vamos compreender melhor as pessoas, porque aí a gente vai olhar para o outro, puxa vida, agora eu entendo por que ela está sentindo, porque eu também já senti. Então, o nosso julgamento vai mudando. Porque, por exemplo, às vezes a gente sofre... Vamos dar um exemplo, né? A gente sofre uma desilusão amorosa. A gente colocou todas as nossas sonhos, os nossos desejos, os nossos planos na figura de uma pessoa, que já é uma coisa errada, né? Que a gente não tem que pôr plano em cima do outro, né? A gente joga em cima do outro a responsabilidade de nos fazer feliz, que já é errado. Mas vamos supor, aí aquela pessoa olha para a nossa cara e fala, não quero mais saber de você, vai embora. Puxa, a gente sofre, chora, né? E aquilo, meu Deus do céu, às vezes passa até a ideia, queria morrer, enfim. Mas aí depois a gente vai meditando, vai reflexionando, porque a dor, ela nos leva a essa reflexão. E a gente vai compreender, não, mas ele não gostava, não quer mais, né? A gente tem que entender. Aí, quando a gente vê alguém vivendo essa mesma situação, a gente vai olhar, não, a gente vai abraçar essa pessoa, não, já vai passar, daqui a pouco não fecha o seu coração, daqui a pouco Deus encaminha uma outra pessoa. A gente vai, em vez de censurar, de falar, lá que você é boba, né? Fica aí chorando pelos cantos, não vale. A gente vai entender porque a gente sentiu. Então, a gente sabe o que é ser traído nos seus sentimentos, nas suas esperanças. Então, a gente tem um olhar. Então, aquela experiência dolorosa que a gente passou, a gente vai consolar o outro. Então, Oi. Eu recebi hoje, até de manhã, né, uma frase que ele diz assim, a gente só evolui assim, sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando os sonhos que se perderam no caminho, reconquistando o vigor pela vida e percebendo milagre na mudança. Transformar-se requer paciência e cuidado consigo mesmo. Então, dores todos nós vamos passar. A gente só tem que ter a tranquilidade, tá? De ver que aquilo dali vai passar. Sim. Né? Que nós... é uma forma, essa dor é uma forma da gente se interiorizar e refletir. O que está se passando? O que eu fiz? O que aconteceu? Tá? Vamos olhar para frente. Aquela dor ali vai me servir para impulsionar, me tirar do buraco. Sim. É isso que a gente tem que fazer, né? E é isso que a Joana traz. Uhum. E nós nunca seremos o mesmo depois de um período de sofrimento. Não. E temos que ter a segurança e a fé de que não estamos só. Sim. A dor nós não passamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados. Sim, sim. Eu me lembro de uma palestra, que faz tempo que eu vi do Divaldo, que eu achei muito interessante. Ele falou uma coisa assim, que isso, vamos dizer assim, nós quando caímos levando um tombo, por exemplo, né? Quando nós levantamos, nós nunca ficamos no mesmo lugar que onde a gente caiu. A gente sempre vai um pouco mais para frente. Ele falou, cai para vocês dele. Ele até falou, na hora que você vai apoiar a mão para levantar, você já põe mais na frente, para te dar o apoio, para você impulsionar seu corpo para levantar. Ele falou, isso é também... o corpo age assim, né? O movimento do corpo age assim, e o movimento da alma também é a mesma coisa. Então, quando você sai de um período doloroso, você sai modificado.
Às vezes, as pessoas ao seu redor até percebem, mas mesmo que elas não percebam, você sabe. Então, você vai olhar, você vai ter uma outra visão, até para si próprio e para o outro. Quando alguém, por exemplo, uma mãe que já perdeu um filho, ela, quando vê o sofrimento de uma outra mãe, ela sabe o que é aquilo, porque ela já viveu aquela experiência. Então, ela vai chorar junto com aquela mãe, porque ela sabe da dor que aquele movimento, que aquela situação traz. Então, a gente não... Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que viver aprendendo desse jeito. Mas cada um tem o seu, é um traço comum nosso. Não tem. Você tem uma dor física que dificulta seu andar. Eu ando me arrastando, às vezes, com o meu joelho aqui. Eu fico pensando, mas o que você fez com esse joelho? Quem será que você maltratou para você vir com esse joelho arrebentado? E eu fui no médico, o médico falou, mas a senhora está muito nova para ter tido esse problema. Eu falei, moço, não sei, deve ser alguma coisa. Não falei para ele, eu devo ter aprontado alguma coisa, pulado alguma coisa, que hoje eu tenho que andar mais lentamente. Alguma coisa fiz. E isso não é motivo de eu revoltar e nem de recusar buscar ajuda. A gente vai buscar ajuda, mas sem se revolta, espera. É como você disse, tudo é passageiro na vida, nós não fomos destinados para a dor. Nós vivemos a dor como uma necessidade, como diz Joana, de evolução. A dor vai nos ajudar a acelerar esse processo de evolução. Vamos lá. Sem ela, dificilmente conseguirias bem dizer a felicidade. Da mesma forma que, sem o concurso da sombra, não te darias conta da elevada mensagem da luz. Não conhecendo a enfermidade, sentir-se-ia sem condição de valorizar a saúde. Então, às vezes, a gente precisa... Por isso que a dor, ela vem num momento como consequência daquele ato, e aí a gente tira aquela lição e aprende. Eu não devo mais fazer isso. Né? Eu tenho que aprender a respeitar os outros, porque eu quero ser respeitado. Eu já fiz muito isso, então não posso fazer. Então, é o objetivo dessa lei de causa e efeito, não é punir, é fazer com que a gente aprenda. Aprenda justamente fazendo aquilo que nós, no momento, deixamos de fazer. A dor pode ser considerada como um fórceps, de que se utiliza a vida para arrancar belezas da alma, calcetas que jazem prisioneiras das couraças do primitivismo ancestral. Então, olha só, essa imagem aqui é bastante forte, né? Aliás, eu até quero fazer uma pergunta, Alexandre, ainda se usa fórceps para fazer partos difíceis? Acho que ela não está. Sim. Se usa ainda? Sim, se usa ainda. Eu achava que era uma coisa que não nos usasse mais. Não, ainda usa. Então, se você, por exemplo, a mãe já chegou e está difícil de nascer, mas também não dá mais para voltar para trás e fazer uma cesárea, né? Ele já começou ali, está encaixado, não tem mais, tem que usa fórceps ainda assim. Olha, eu achava que, eu lendo isso aqui, eu falei, vou perguntar para o Alexandre, porque eu achei que era uma coisa já ultrapassada, porque dizem, né? Não sei, o que a gente lê, mas, assim, em reportagem, que é uma coisa muito agressiva, né? Até para a criança, como para a própria mãe. Né? Mas qual que é o objetivo do fórceps? É arrancar a criança que está em dificuldade de sair. E qual que é a figura, como que ela usa essa figura? O fórceps vai para arrancar as belezas na alma. Significa que se vai arrancar é porque está lá a beleza, senão não ia arrancar. Né? Então, nós temos coisas boas dentro de nós. E, às vezes, nós estamos enseguecidos pela raiva, pelos ciúmes, pela inveja, pelo orgulho gritante. Então, a dor vem como uma espécie para arrancar. Olha, você é bonito. Olha, você tem coisa boa dentro de você, para você doar, para você, para os outros, para quem vive junto com você. Então, a dor vem assim como ela usa essa expressão para arrancar as belezas nas almas.
nos calcetas. Quem que são os calcetas? Os prisioneiros, né? Os condenados, né? Então, é uma coisa, por isso tem essa figura, né? Então, continuando aqui. Quando, no entanto, o ser é lúcido e acessível, então aqui a dor vai fazer o seu papel meio forçando mesmo, meio que você é obrigado, já que você está sendo tão insensível à mudança, né? Mas quando o ser é lúcido e acessível, a dor nele funciona como um arco delicado que tange no violino dos sentimentos, leve acordes de uma balada sublime de amor, de amor. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Acho que a Joana nunca foi tão Amélia Rodrigues como nesse trecho. Olha que coisa bonita. Arco delicado que tange no violino dos sentimentos. Olha, eu falei, essa aqui ela emprestou, porque a Amélia é toda poética, né? E a Joana aqui foi de uma visão poética maravilhosa. Então, quando você endurecido, orgulhoso, altivo, como o Públio Lentulus, por exemplo, foi, a dor vem de uma forma violenta. Agora, quando você encare de uma forma mais serena, não que a dor vai vir, mas já é diferente, ela não vem com aquele impacto tão violento. Por quê? Porque essas belezas, esses sentimentos bons já estão fluindo naturalmente em você. Naquele primeiro exemplo acima, o sentimento está lá dentro, guardado, então precisa ser arrancados, né? Os sentimentos bons, as qualidades estão lá dentro, precisam ser arrancadas de qualquer jeito. Aí diz aqui, com o seu concurso da dor, nascem os heróis e se forjam os santos. Faz-se companheira dos caracteres nobres e é irmã da reflexão. Isso aqui eu achei assim, muito profundo. A dor é irmã da reflexão, cujo concurso invoca ao instalar-se no íntimo da criatura humana. Então, aqui ela termina essa primeira parte, né? Sobre a dor. Ela tem várias aqui que eu salientei bastante, né? Mas essa comparação que ela faz, a dor é irmã da reflexão, e é uma verdade, né? A dor nos faz mais humilde, até pelo sentir a dor física mesmo, né? Às vezes aquela altivez que a gente tem, a gente já fala até mais manso. Eu tenho um amigo que fala, você pode a pessoa ficar doente, ela fala, manso, por favor, ela pede. Na hora que fica bom, me traz um copo d'água. Agora ela fica doente, pode trazer um copo d'água. Ele fazia assim, aquela voz, ele era debochado. Um amigo que eu tinha, sabe? Ele já até desencarnou, ele falava assim, fica doente, você vê, a pessoa fica mansa. Agora, ficou são, volta tudo de novo, a arrogância. Aqui, continuando. Até aqui, a dor tem sido considerada apenas sob o ponto de vista negativo. É castigo de Deus, é punição, eu não mereço, enfim, até aqui. Agora, vamos ver o que ela vai nos trazer. Transformando-se numa espada de Damocles. O que é Damocles? Essa espada de Damocles, eu li mais ou menos, é o seguinte, é uma metáfora contada por Cícero, não sei se é verdade ou não. Cícero, no tempo do Império de Dionísio. Dionísio também foi um Nero, mais ou menos, parecido com Nero, terrível, cruel. E ele tinha esse Damocles, ele era um cortesão que vivia ali na corte do Dionísio. E vivia bajulando o Dionísio, e bajulava, né? E falava, você queria estar no seu lugar, e o Dionísio não gostava muito dessa bajulação, dessa rasgação de seda. Um dia falou, então, vou fazer o seguinte, você vai ficar um dia no meu lugar, para você ver se é bom. Aí ele foi, no dia seguinte, combinado, ele foi, o Dionísio saiu do trono, ele sentou no trono rodeado de bebidas, de mulheres dançando, de comida, daquele será-maleco, aquela coisa, e ele lá. Só que ele olhou para cima, tinha uma espada
bem na direção da cabeça dele. A espada era amarrada com um fio da crina do cavalo. Qualquer movimento, aquela espada podia cair na cabeça dele. E aí, então, ele entendeu a lição, porque o Dionísio falou, olha, você está falando tanto, mas eu vivo pisando em ovos, modo de dizer. Eu vivo nesse trono, mas eu tenho que cuidar, estou rodeado de inimigos, de pessoas querendo me matar. Então, qualquer movimento em falsa, essa espada vai cair em cima da sua cabeça. Então, Dionísio contou essa história desse... Damócles, né? Essa espada que estava sempre direcionada em cima da cabeça dele, amarrado por um fio de crina do cavalo, quer dizer, um fio muito fininho, que podia a qualquer momento matá-lo definitivamente. Então, ela traz essa imagem, né? Transformando-se numa espada dor, né? Transformando-se numa espada de Damócles, sempre ameaçadora, preste a tombar fatalmente sobre os que lhe sofrerão inermes a conjuntura destrutiva. Então, é essa a visão mais fúnebre da dor, quando, na realidade, não é isso, né, que ela vai nos dizer aqui. Examine-se as vidas dos artistas do pensamento e das artes, consulte-se as existências superiores dos mártires e dos apóstolos de todos os tempos e de todos os fastos históricos, e logo se encontrará o buril da dor trabalhando-os e embelezando-os, a fim de que a sensibilidade deles, apurada, pudessem erguer-se às regiões onde predominam a beleza e a inspiração, e de lá transferindo-as para os olhos, os ouvidos e as mentes do mundo sensorial, transformando-se em estímulos à ascensão e à liberdade. Aqui, pelo que eu entendi, ela está dizendo que a dor, muitas vezes, que artistas, escritores, escultores sofrem, eles buscam, faz com que eles se elevam acima do plano material e buscam a beleza nesses planos superiores para trazer essas imagens para nós aqui no mundo material. E eu vou trazer 2 exemplos, assim, só 2, tem muitos, né? Se a gente for pesquisar, nós vamos encontrar muitos exemplos. Um deles é o Antônio Francisco Lisboa, o nosso Aleijadinho. Né? O Aleijadinho, ele fazia aquelas esculturas que até hoje, né, em Mariana, em Ouro Preto, e tem outros lugares, onde lá em Minas, né, que tem aquelas esculturas, ele chegou uma época, ele começou a sofrer de paralisia, não se sabe bem se foi sífilis ou se não, provocada, a mão dele era tudo curvada, era tudo, paralisia não, era tipo aquelas doenças que dá nos nervos, né? Eu acho que é hanseníase, né, Marli? Mas há alguns historiadores que falam que pode ter sido sífilis, não se sabe, né? Então, mas o hanseníase, e a mão ficava assim, toda encurvada, ele tinha que amarrar os servidores dele, ele andava num carrinho, colocava ele em cima de uma pã, e olha quanta beleza que ele trouxe, aqueles traços dos profetas que ele faz, aquelas esculturas. Beethoven ficou surdo com 26 anos, ele morreu com 46. Uma das mais primorosas obras dele, que foi a 9ª Sinfonia de Beethoven, ele compôs praticamente surdo. Então, da onde que ele trouxe esse som, essa maravilha? Por isso que ela diz aqui, né? Eu achei interessante assim, ó. Todos os tempos. Pudesse erguer-se a regiões onde predominam a beleza e a inspiração. Então, da onde será que Beethoven trouxe aquele som magnífico, por exemplo, da 9ª Sinfonia? E ele surdo, completamente surdo. Quando foi apresentada a 9ª Sinfonia, ele foi aplaudido, ele não escutou os aplausos, porque ele estava surdo. Então, é isso que ela quer dizer, que a dor, mesmo a pessoa superou aquela dor e construiu e deixou esses exemplos maravilhosos na nossa humanidade. Né?
Interroguem-se as mães e os lidadores da ciência como lograram atingir a cumeadas do ministério e se descobrirá a dor na condição de alavanca, impelindo-os para a frente. Então, quantos cientistas, né? Gente, o maior exemplo que a gente teve agora, né, na pandemia, talvez vocês tenham ouvido, porque passou em vários noticiários, aquela cena daquele, não sei se ele era médico ou se ele era enfermeiro, mas era um rapaz novo, na hora que ele tira a máscara, assim, estava uma ferida aqui, assim, em volta do olho dele. Aquela cena ficou assim durante muito tempo, aquela ferida pela máscara que ele usava durante muito tempo, assim, ferido, em carne viva aqui em volta dos olhos, em volta do nariz, porque ele passava horas, se não me engano, ele era médico intensivista, então passava horas saindo de um paciente para o outro, mal tendo tempo. Então, você vê, é a dor. Mas será que para ele, naquele momento, importava a dor que ele estava sentindo? Não, agora está me doendo muito o olho, eu não vou cuidar desse, não. Ah, não, chama outro. Não tinha ninguém para chamar. Então, e quantos cientistas que derrubam, que ficam horas a fio para pesquisar, para achar uma solução, um remédio que possa beneficiar. Eu não me lembro agora, não faz muito tempo, assisti um filme de uma mulher, ela é uma cientista, baseada na vida dela. Não me lembro o nome, gente, mas ela que descobriu o raio laser. Ela passava horas estudando, e ela se contaminou, porque o raio laser trouxe para ela câncer. Mas, mesmo assim, ela continuou até descobrir e dar utilidade útil ao raio laser. Então, assim... Marli, não é o casal Corrier que descobre, né, Marie Corrier? Ela adoece pela radioatividade. Eu acho que foi ela, exatamente. É, E o marido Marie também Corrier. era cientista também. É, o casal Corrier, eles mesmos. Eles adoecem aí pela radioatividade. E ele falava para ela que ela tinha que diminuir, parar, mas ela não tinha o que fizesse ela, até ela realmente fechar aquele ciclo da pesquisa e chegar àquela conclusão. E a utilização, e o mais interessante é que ela queria que aquilo fosse utilizado de uma forma benéfica para curar as pessoas. Então, o objetivo não era só uma vaidade de descobrir uma coisa nova, e sim fazer com aquele novo, pudesse ser utilizado em benefício de outros, né? O diamante arrancado do seio generoso da terra somente resplandecerá após a lapidação. Se você vê uma pedra de diamante bruta, você fala, é isso? É isso que é diamante tão caro? É feio, não tem. Você olha e fala, se você não souber, é capaz de se jogar fora, achando que é uma pedra comum, né? Alguém tem que falar, não joga, isso aí é diamante. Mas na hora de polido, na hora que ele se transforma numa joia, meu Deus do céu, basta a gente ver a coroa da rainha da Inglaterra em cima do no caixão dela, né? Quantos diamantes que tem ali? Quantos negros africanos não foram mortos ali para aqueles diamantes estarem ali, né? Porque todos os diamantes, praticamente, da coroa da Inglaterra vieram da África, né? No tempo em que a Inglaterra tinha as colônias africanas, né? Bom, mas vamos lá. Então, isso aqui ela termina essa outra parte. Agora vem uma parte muito interessante. Não te consideres em desdita, porque a dor, provação, olha só a didática da Joana, porque a dor, provação te alcança, concitando-te a regularização dos débitos pretéritos que trazes contigo. Então, ela vai fazer uma classificação, mais ou menos, de alguns tipos de dores. Ela fala dor, provação. O que é a dor, provação? É aquela dor que vai nos ajudar a regularizar os débitos do passado. Então, se a gente souber atravessar, ufa, graças a Deus, paguei a dívida. Não devo mais o banco. Ninguém vai bater na minha porta me cobrando. Então, isso chama dor provação. É aquela dor que realmente nós vamos quitar
nós vamos zerar. Eu lembro do Divaldo, que uma vez ele conta também numa dessas suas palestras, dizendo que a mulher foi até ele, eu já citei isso, reclamando do sofrimento, que ela estava com câncer, que ela estava doente, que o tratamento era difícil. Aí ele falou para ela, olha, você tem que dar graças a Deus, porque você está saindo do túnel. Essa doença vai te fazer, você já está no final, você já está lá na portinha do túnel. Então, realmente, essa dor provação é aquela dor que realmente a gente arrependeu-se, né? Cometeu o erro, arrependemos. Agora você vai, então, se arrependeu, arrependeu. Aprendeu a lição? Aprendi. Então, agora você tem que provar. Né? É aquela prova que o aluno que estudou direitinho, no final do ano faz a prova e passa. Aquele que não estudou direitinho repete. Então, essa é a dor provação, é aquela dor que você fala, bom, aí vem de que maneira? Às vezes um familiar difícil, uma doença que você busca o tratamento e ali ela está sempre persistindo, que exige de você uma disciplina alimentar, uma disciplina de comportamento, tudo isso é dor provação. Os filhos difíceis, né? A incompreensão do esposo ou da esposa, que você, às vezes, tem que estar... Sempre você tem que estar relevando para você provar. Por isso que diz dor, provação. É uma dor que você vai ter, mas, ao final disso, por isso que a Malu falou uma coisa, não é eterno, aquele estado de dor não é eterno. Na hora que você quitou, maravilha, você não sente mais. Né? Se você mancava, se você era aleijado, quando você acordar no plano espiritual, ao final de uma reencarnação, você terá seus membros perfeitos, não terá mais nenhuma deficiência. Então, essa é a dor provação. Aí, continuando aqui, ela diz, não te perturbes em face da dor a enobrecimento, um outro tipo de dor, que te conclama a meditação, de modo a amadureceres os valores espirituais e adquirir sabedoria. Olha que grandeza. Né? Aquela dor que faz com que você cresça espiritualmente. A sua visão de vida é diferente. A sua visão do mundo é diferente. Você olha as pessoas, você olha aqueles que estão de uma maneira diferente, não superior e arrogante, mas com um olhar compreensivo. Porque você vai adquirindo valores, né? Porque você passa, às vezes, horas sozinho, né? Ou você tem que, às vezes, você vai fazer um trabalho e não é compreendido, mas você tem que insistir naquele trabalho, que às vezes você recebe, não sei, para de fazer isso, bobagem, você ficar fazendo isso, não serve para nada, não ajuda ninguém, e você insistindo naquilo, mesmo não recebendo o apoio, mas você insiste. Então, isso vai te dando uma fortaleza que você, às vezes, nem percebe, mas vai te dando um crescimento. E esses valores espirituais, eles vão alicerçando dentro de você. Você não perde, não tem a história, perdi a calma. Ninguém perde aquilo que não tem. Mas eu fiquei nervosa, perdi a paciência. Você não perdeu nada, você não tinha paciência. Né? Enquanto a gente não admite isso, a gente fica enganando com frases feitas, com, né, chavões, assim, que, na verdade, não correspondem à realidade. Aí ela continua aqui. Não te desespere ante a dor surpresa. Essa aqui, gente, olha, dor surpresa. O que vem ser dor surpresa? Vamos ver. Injustamente denominada tragédia ou infortúnio. Dela retirando os recursos da edificação íntima. Compreenderás desse modo que a vida física, qual que é o objetivo dessa dor surpresa? Compreenderás desse modo que a vida física é uma experiência rápida e que a aparente vitalidade orgânica, a segurança e as conquistas que se disputam na Terra são sempre bem muito transitórias, desaparecendo de um momento para o outro. Assim, prepare-te para considerar a existência como um rápido capítulo do livro da vida imperecível. Gente, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei dessa tragédia
Olha aqui, eu falando o que ela diz, né? Tragédia, infortúnio, uma tragédia. Aquele caso de Brumadinho. Você vê, quantas pessoas saíram para trabalhar normal e não voltaram mais? Quantas pessoas que sumiram, ela com a casa, com tudo? Quantos pais que não despediu do seu filho, marido que não despediu da sua esposa, ou vice-versa, e que não voltaram mais? Quando viram aquele mar de lama, nem viram, nem souberam como que desencarnaram. Tem corpos que até hoje não foram localizados. Então, quer dizer, isso me fez pensar assim, gente, uma coisa que eu sempre me penso nisso, assim, nós precisamos aprender a valorizar mais a vida que nós temos, as pessoas, e manifestar isso, né? Quantas vezes nós falamos para o nosso esposo, para o nosso esposo, para o nosso filho, eu te amo? Quantas vezes nós saímos uma noite e olhamos para o céu? Vemos estrelado, vemos a lua, olha, hoje a lua está cheia, olha que maravilha. Quantas vezes nós saímos e vimos um nascer do sol? Quantas vezes nós vimos um pôr do sol maravilhoso? Quantas vezes nós andamos nessa rua, em Campo Grande mesmo, quantas desses ipês, que agora está terminando a fase do ipê rosa, lindo, e nós não olhamos. Quantas vezes nós olhamos um animal, um cachorro, que quando a gente chega em casa, ele pula, faz festa para a gente. Sabe? Então, eu fiquei pensando, nós precisamos, porque no momento, hoje a gente está, eu estou falando, amanhã, de repente, você pode ser, Marli morreu. E aí? Puxa vida, eu queria falar para a Marli, não falei. Ô, Marli, Eu queria falar para a isso... Simone, isso não falei, sabe? Eu acho que a gente precisa ter atento a isso. Pois não, Simone? Não, isso na pandemia também evidenciou, né? Porque às vezes a Covid, ela rapidamente, né? A pessoa acabava morrendo. Eu conheço várias pessoas que nós perdemos, conhecidos e que estava ali, né? Até parente, tudo, que estava ali e de repente não está. Em uma semana morreu. Então, assim, a transitoriedade do nosso corpo físico, né? Esse corpo aqui que a gente tem uma preocupação, às vezes, tão excessiva, né? Eu acho que a gente bota um foco nele, sendo que o que a gente precisa olhar mesmo é a vida espiritual, né? Porque o espírito vai permanecer, né? A transitoriedade, tudo que é matéria, né? Mostra mais uma vez, né? Que a matéria, a durabilidade não é durável, ela vai acabar, basta Deus definir ali, né? Aquele momento e já a gente já sucumbe, né? Esse corpo aqui. Então, a gente tem que estar dentro do corpo, né, Marli? Mas já tem que ter essa visão mais espiritual, esse olhar eterno, pensar, viver como um espírito que é eterno, e não como quem habita um corpo apenas, nessa transitoriedade dessa existência. E a gente valoriza demais essa existência, mas não é isso, a gente tem que olhar como um todo, né? Sim. Lançar esse olhar mais à frente, né? E perceber que nós somos imortais, que o nosso espírito vai ganhar né? Vai ter uma vida espiritual, e que é isso que, esses valores é que importam, né? Quanto a gente se perde, a gente se estressa, a gente se consome por conta das coisas aqui da Terra, né? Porque consome uma energia danada, né, gente? Não que a gente tem que trabalhar, nós temos, né, que realizar as coisas daqui, mas não ao ponto de nos consumir, entende? Aquela que eu falo consumir quando é aquele desgaste que a gente fica, aquele estresse, né, que as pessoas do mundo moderno. E, gente, para manter um corpo que qualquer momento aí, né, como a Joana colocou, Marli falou, né, qualquer momento a gente pode estar sem o corpo. Eu costumo dizer, Simone, que a gente já nasce na fila da morte, né? Mas é a realidade, a gente já nasceu ali, porque você já pode foi viver... bem objetiva, viu? Não, a gente pode viver um segundo, como pode viver 100 anos. Então, você já nasceu na fila, você só não sabe qual é o seu lugar nela, mas já está nela,
né? Até Então, porque essa existência não tem tanta importância, vamos dizer assim, né, Malu? Né? A gente tem que aproveitar a existência, mas não tem que se fixar nisso, né? isso, não, e a gente tem que se voltar. É para isso que a gente está aqui. A gente tem que se voltar para a nossa parte espiritual, porque é ela que vai sobreviver. Isso aqui é apenas uma matéria que vai virar pó, os bichos vão comer, entendeu? Não serve de nada. Agora, o nosso espírito, então a gente tem que se espiritualizar, tá? A gente tem que se edificar moralmente, tá? Para poder evoluir, para a gente poder ter um lugar. Eu vi até o Elarra contando, né? Que o cara chegou no plano espiritual, aí ele chegou lá, ele achou, né? Que ele já ia entrar para uma colônia e tal, chegou na porta da colônia, olha, cheguei, né? Aí chegou, mas não vai entrar, você vai ficar aí. Aí ele disse, mas como? Não, não vai entrar, né? Você tem que trabalhar e tudo. Aí ele disse assim, bom, já que eu não posso entrar, o que eu vou fazer? Eu vou organizar a fila. Gente, vamos organizar a fila. Vamos fazer uma fila aqui na porta para ver o momento que cada um vai entrar. E disse que ele começou a organizar e foi organizando aqui, ali, tudo, foi fazendo aqueles, gente, tem que melhorar e tal, tem que trabalhar, vamos ajudar um ao outro, aquele ali está caído, levanta ele, diz que ele foi organizando. Aí diz que o povo lá dentro olhou, né, e disse assim, olha, ele já está na hora de entrar. Aí foram lá buscar ele. Então, o que a gente tem que fazer? Tá? Trabalhar, gente. Vamos edificar, vamos trabalhar, vamos estudar. Tá? Sim. Vamos esquecer. Às vezes você fica, eu olho aqui, eu digo, ai, meu Deus, estou com ruga. Eu digo, acho que eu vou andar de cabeça para baixo, porque está tudo caindo assim. Eu vou virar de cabeça para baixo, vou andar quase, botar o pé para cima para ver se o negócio sobe de novo. Só que isso aqui vai ficar, gente. Meu espírito não é esse. Tá? Ele é o que a gente impregna nele. Se eu impregnar que o meu perispírito está engilhado aqui, tem ruga aqui, tem não sei o que aqui, meu Deus do céu, não dá. É verdade. A gente falando assim, dá a impressão assim, que a gente está pregando uma imprevidência, mas, na verdade, não é isso. Eu acho que nós chegamos num ponto de maturidade espiritual que nós somos capazes de manter esse equilíbrio. Lógico, nós temos que cuidar do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos, nós temos que trabalhar, a gente quer ter uma vida confortável, por que não? Não é proibido ninguém buscar um conforto, uma vida melhor para si, para os seus, não é. Só que a gente tem que dar a importância devida a isso, sem perder o foco que é eu tenho que sair, a vida espiritual. Eu tenho que voltar novamente lá ao mundo espiritual, depois dessa experiência que eu estou tendo como Maili, você como Malu, Simone como Simone, nós temos que chegar um pouquinho melhor. Nós temos que chegar com valores. Agora, não que você fez nada, eu fiz construir 2 casas, deixei uma casa para cada filho, mas e daí? Você ensinou seus filhos a amar? Você ensinou seus filhos a ter respeito? É isso que nós vamos ter que responder. Mas não responder para um juiz que vai vir lá, para nós mesmos. O que André Luiz assustou quando André Luiz voltou? Cadê os filhos dele, a mulher dele? Ele deixou casa, deixou fortuna, mas então, é isso que nós temos que saber. E eu acredito que nós já atingimos um grau de maturidade suficiente para aprender isso. Né? Tem, Marli, no Céu e Inferno, que a gente está estudando com o João, tem a Ana Belleville, ou Ana de Belleville, é um negócio assim, tá? Que já é no capítulo 3 da segunda parte. Ela levou em torno de uns 2 ou 3 meses se segurando para não morrer, preocupada com os filhos. Só que aí ela teve maior dificuldade na passagem dela. Por quê?
porque ela ficou naquela preocupação o tempo inteiro com os filhos. Os filhos, eles vão ter que se virar. Se você tivesse ficado criança ou jovenzinha e tal, sem pai, sem mãe, você não ia ter que se virar? Outra, você não está só. Você tem os companheiros da espiritualidade que vão estar ali com você. Sim. Entendeu? Então, essa visão, né, Malu, E a que a gente gente não tem essa visão. A gente fica naquela preocupação. Ai, meu Deus, se eu morrer, como é que vai ficar minha filha? Ai, meu Deus, se eu morrer, o que eu vou deixar para ela? Como é que vai ser a vida dela? Já ensinei, já paguei faculdade, já paguei curso de inglês, estou pagando de francês. Se vira? Sim. A Então, gente tem que ter a tranquilidade disso, entendeu? Que nós não somos eternos, não vamos virar semente, entendeu? Nós vamos e vamos para lá e vamos voltar. Então, calma. É isso aí. E a gente, às vezes, nesse afã, nessas preocupações, a gente se envolve tanto que a gente deixa de aproveitar momentos agradáveis, né? Na convivência, né? Por exemplo, a Alexandra vai concordar comigo, né? Às vezes você ia dar aula para aquelas crianças, agora a gente já não tem o contato, né? Eu não tenho, a Alexandra e a Simone ainda têm. Né? Mas a criança vinha, abraçava a gente, e a gente brigava com ele, chamava atenção, puxava a orelha, e era gostoso essa troca, né? Quer dizer, são momentos na vida que a gente tem que aprender a conviver, e às vezes a gente fica tão envolvido em ter, e a gente esquece de ser. E o importante é a gente tem que ser. Né? Então, olhar, às vezes, o rosto de um filho, o fulano hoje não está bem, por quê? Dá um abraço, por que você está triste? Não quer falar, tudo bem, respeitar, esperar o momento certo, saber olhar, não deixar de olhar o que está na sua volta. Às vezes você é um vizinho que você encontra, você percebe o vizinho não está muito bem, para um pouquinho, mas eu estou com pressa, tenho que chegar, tenho que comprar isso. Não, para Ô, Marli, parece que você está falando assim, eu pensei aqui, né? A gente deixar também as nossas emoções fluírem mais, né, Marli? Não é só aquele raciocínio, aquele dia a dia, aquele cotidiano que eu não posso parar, eu tenho que fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo outro. E as nossas emoções, porque nós somos seres que, inclusive, se a gente não trabalha nossas emoções, a gente vai ficando doente, né? A gente vai adoecendo por conta disso. Então, se a gente quer ter uma vida boa, eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? Me lembrou, assim, ser mais vivenciar leve, essa... né, Simone? mais leve. E essa emoção, assim, poxa, eu estou me sentindo bem porque eu estou olhando um pôr do sol, né? Alguma coisa assim que deixa... Isso são as coisas da alma, né? Dizem respeito a nós mesmos, aqui mais interno, né, Marli? Do que ficar tão externo, né? Tão olhando para fora, tantas preocupações, é dinheiro, é conta, trabalho, é problema, né? Você, Eu, às vezes, o seu me vizinho lembrou não tá, isso. faz uma gracinha, sabe? A criança está chorando muito, pega um pouquinho a criança, ajuda a mãe a carregar um pouquinho, olha aqui, vem cá, vou segurar, você dá uma distraída, sabe? Então, são pequenas coisas que fazem a vida bonita e mais leve. Por isso que Jesus falou, olha, pega meu fardo é leve, porque o fardo de Jesus era o amor. Né? Você vê Jesus, eu não ouvi falar que Jesus estava preocupado em ter uma casa, que tinha que comer no dia. Eu tenho que comer hoje, o que eu vou comer? Não tem, sabe? Então, essa ansiedade, que é um traço natural da sociedade humana atualmente, a gente precisa voltar a respirar de forma mais compassada. Gente, eu estava... São coisas assim que vai ligando. Eu estava estudando e escutando música, eu tenho mania de ouvir música, sempre gostei. E adivinha a música que eu fui escutar? Eu não sei, você já deve ter conhece, é uma música popular, né? Epitáfio, dos Titãs. Vocês lembram dessa música? Eu falei, gente, eu estava estudando. Assim ele fala, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter
arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Aí tem mais um pedacinho. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Então, eu estava escutando, falei, gente, parei. Falei, olha, eu acho que a espiritualidade está ligada aqui, me mandou essa música. Eu estava escutando e tocou essa música do Titãs, né? Que vocês devem conhecer, é uma música conhecida, é um popular bastante, né? Então eu fiquei pensando, falei, gente, tem tudo a calhar, né? Quer dizer, uma música popular, mas traz esse lado poético de você valorizar as pequenas coisas da vida. Não é que nós sabemos pela doutrina espírita que os laços de afeição não se perdem. Se você não disse muito amo para seu esposo, para sua esposa, para seus filhos, você vai ter a oportunidade de dizer no plano espiritual. Mas lembre-se que as circunstâncias, às vezes, não vão ser mais a mesma. Você está tendo essa chance, essa oportunidade. Então, você vai ter outras, com certeza, mas já não será a mesma circunstância. Então, vamos aproveitar essa. Isso aqui que eu vi, essa dor surpresa aqui, deu uma mexida comigo, sabe? Bom, e aí nós estamos aqui no último parágrafo do nosso estudo. Jesus, que não possuía débitos, ensinou-nos a técnica de superação da dor. O que Jesus nos ensinou? Entregando-se em caráter de total tranquilidade às determinações divinas. Então, tudo que nos acontece não é por acaso, não é por castigo, é por uma necessidade. E que Deus criou essa lei, e através dessa lei nós vamos crescer. Então, continuando, mediante o sofrimento por amor, já que a dor faz parte do programa de ascensão na Terra, irmã e benfeitora, a dor, né? Irmã e benfeitora que deverás receber como dádiva superior para a felicidade que lograrás agora ou mais tarde. Então, na verdade, nós estamos fadados à felicidade. Se nós não temos ela na plenitude, agora nós não a temos, porque o mundo que nós vivemos ainda é um mundo que tem como traço a expiação e as provas. Marli, né? eu já discordo de você na relação de que Deus nos deu a dor, né? Eu acho que não. Sim. Nós é que fomos buscá-las. A partir sim. do momento que a gente não respeitou a lei, é a justiça. Tá? Não. É a justiça. Tá, é igual a gente ter você com seus filhos. Um chega, pega o outro, mete a pancada no outro e tal, não sei o quê. Você tem que dar uma correção naquele que fez aquelas agressões ao irmão, né? Então, você vai chegar com ele, vai dizer, escuta, você tem que sofrer uma punição por conta do que você fez, tá? Sim. As punições são essas e essas. Sim. Entendeu? Não, você está certo. Eu acho que a gente tem que ver que nós buscamos, né? Nós cometemos os erros, e aí é claro que a justiça é divina, né? Ele é um pai amoroso. Tá? Ele tem tanto amor que a gente paga em suaves prestações, vão pagando ali, ele deixa a gente pagando devagarinho. Tá? Naquele livro, como é, do Ação e Reação, que a gente estava vendo com o João, né? Que aí ele conta que os dois rapazes que estavam antes de entrar o Druso na Mansão Paz, de seu administrador, antes eram dois rapazes que tomavam conta da Mansão Paz. Né? Aí diz que eles queriam, eles olhavam assim, né? Poxa, a gente está aqui e tal, porque a gente podia
estar mais lá em cima, a gente podia estar, sabe? Eles foram visitar outras colônias superiores, então eles achavam que eles tinham direito àquelas colônias superiores. Uhum. E aí os ministros lá, né, disseram, poxa, a gente não queria fazer isso, mas vamos ter que fazer, né? Chamaram eles e, ó, vem cá, foram mostrar para eles o que eles tinham feito há muitos séculos atrás, que eles não lembravam e não foi mostrado a eles, né? Claro que o trabalho deles dentro da Mansão Paz foi reconhecido, mas eles precisavam resgatar. Tá? Eles haviam jogado, não sei quem era e tal, daquelas muralhas que tinha antigamente, tudo, né? Eles planejaram e tudo, matar um camarada lá que ia ter uma ascensão dentro da corte lá, da realeza, né? Então, eles planejaram matar o camarada, tá? E jogar o cara lá de cima, como se o cara tivesse caído de lá, entendeu? E aí eles fizeram, aí que eles foram ter a noção do ato deles. Aí, imediatamente, eles pediram para reencarnarem, para pagarem. Sim. Então, eu quando disse que Deus criou, não é me referindo à dor em si, mas à lei de causa e efeito. Porque, Sim. na verdade, espera um pouquinho, gente. Só um momentinho. Gente, já que a Marli saiu um pouquinho, eu vou... Ô, Marli, pode continuar seu raciocínio. Vai lá, depois eu falo. Vocês estão me ouvindo? Não? Será que aconteceu? Eu fui atender uma ligação, e agora? Tá muito baixo, Marli. A gente ouve o seu som, mas está muito baixo, não dá para entender. Tá bem baixinho. Eu, pelo menos, não estou conseguindo ouvir direito. Eita, ela saiu. Acho que vai tentar entrar de novo, né? Acredito que sim. Fala aí, Ali, que você ia falar. Então, olha só, né? Igual você está falando. Quando a dor vem a nós, Eu tive que sair. sob nossa responsabilidade, certo? Uhum. Nós a causamos. Com a permissão divina. Com a permissão divina, que eu acho que é isso que a Marli quis dizer. Deus deixa que nós tenhamos as consequências dos nossos atos. Então, Deus permite. E a dor aí é reeducadora, né? Como a Joana nos traz aqui em todos os capítulos, ela não é a dor punitiva. E agora eu tô lembrando aqui desse último parágrafo que Joana traz para a gente, né? Que Jesus veio na Terra nos mostrar como que se deve superar a dor. E ele se entregou tranquilamente, sem medo, sem rebeldia, resignado, tranquilo diante de todas as situações que ele passou, sem ter débito nenhum, ao contrário da gente. Então, assim, sofreu tudo para nos ensinar a sofrer. Porque no livro Há 2000 anos, não sei se vocês lembram, acho que é no capítulo 9, se não me engano, ele, quando a Lívia vai lá na cruz, assim, desprendida, ele fala para ela fala assim, meu Deus, como que você está morrendo assim? Sem julgamento, ou de modo arbitrário, com essa dor insuportável, desse modo que era crucificado, que era um modo que morriam os infames, né, da terra, os mais belicosos. E aí ela fala, mas você... Aí ele fala, né, Lívia,
é assim que todos nós vamos morrer na Terra. E eu não estou falando só da dor física em si, né? Desse passamento para a morte em si, não. Ele está falando disso também, mas não só desse passamento, né? Ele fala de todos os processos de sofrimento que nós vamos passar na Terra, para que nós nos mantenhamos tranquilos, com fé, meditando, né? E entregando assim, com a maior fé, com a maior força que a gente tem, com amor, entregando-se mesmo e dizendo assim, não, é assim, Deus quer assim para mim, para minha recuperação. Vamos falar recuperação, porque já que a gente está na Terra, e ele fala assim, né, que o sofrimento faz parte do planeta Terra. E ela falou que nós somos espíritos calcetas. Ela disse aqui, calcetas. Calcetas, quem são os calcetas? São os rebeldes, são os presos, são os doentes. Nós somos os espíritos que já demos muito trabalho para eles. Então, assim, na Terra, alguns espíritos, a gente pode falar isso aqui com certeza, alguns espíritos nem precisaram passar por esse planeta. Esse planeta que é planeta de dor. Por quê? Porque eles foram espíritos mais tranquilos. Aceitaram caminhar em direção ao Pai de um modo mais reto, como Jesus, por exemplo, é um deles. Sem a necessidade de encarnar aqui, mas então, o que Jesus faz? Caramba, olha como Jesus nos ama. Nos ama ao ponto de vir aqui e mostrar, aceitem a dor de um modo tranquilo e sem medo, porque ela vai fazer parte da vida de vocês. Durante o período encarnado e também no processo da morte. Então, assim, ele fala para ela, filha, eu até fui lá ver no livro, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na Terra é assim que todos nós deveremos morrer e viver, né? Viver também, viver sob sofrimento. Porque, sim, passou uma fase difícil que eu estou agora, beleza. Vou dar uma respirada, amanhã tem mais problema. Dá uma respirada, mais um pouco. Dá uma respirada, mais um pouco. Então, esse regime da Terra. É um traço comum da humanidade, né, Alexandre? É um traço comum, é um traço que é comum a todos nós. Né? Uns mais, outros menos, né? Depende daquilo que a gente já fez, né? Da responsabilidade que temos, mas todos, é um traço comum. Né? A gente vê jornal, a gente vê assim sempre, puxa vida, a gente aprecia. Agora, é aquilo que ela disse aqui, eu achei muito interessante, né? Quer dizer, isso é um traço comum. Né? Todos do planeta estão vivendo de graus diferentes, mas é um traço comum. Então, vamos viver de uma forma mais leve, mais suave, né? Encarar isso, como lembrou a Malu lá naquele depoimento dela. É passageiro, né? Não é o objetivo, não é a finalidade real da vida, o sofrimento. É apenas consequência das nossas atitudes, né? Gente, já são 15h41. Vamos, então, encerrando, né? Agradecendo a Deus aí essa aula, essa oportunidade, que nós tenhamos mesmo a capacidade de assimilar tudo isso e nos esforçarmos para viver, isso que é mais importante, né? Então, aquela pessoa que tiver com vontade de fazer a prece em nosso nome, nós vamos acompanhar. Tem duas quietinhas aí, que eu não escutei a voz, nem da Cleide, nem da Cida. Não quero dar o nome, não. O microfone está desligado, Cida. Ativa o som, Cida. Tá, agora vocês ouviram? Desculpa. Sim, é porque se não chegar gente, eu apago o som. Mas então vamos. Não fechar nossos olhos, pensar em Jesus, que foi todo amor, todo carinho, toda compreensão para nós. Porque ele era um espírito que trazia em seu íntimo tudo
já desenvolvido. E nós, com a nossa dificuldade, com o nosso ego, com o nosso egoísmo, ainda temos dificuldade de entender o nosso próximo. Estamos lutando, estudando e tentando compreender as suas leis. Mas, nessa existência, temos gratidão, porque chegamos a ver, a estudar e aprender a vida maravilhosa que foi de Jesus, que é o amor. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza. Obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada a você, foi uma aula maravilhosa. Obrigada, Marli, Verdade. maravilhoso.